Tu tem que ser fraco para ser forte. Isso soa estranho, mas faz sentido. Eu tava pensando em algumas coisas esses dias, principalmente depois que eu entrei no jiu-jitsu. E o que é que eu tava pensando? Duas coisas. Primeiro, a primeira coisa é, cara, eu devia ter começado isso antes. Então você começa alguma coisa que você gosta muito, que você viu que aquilo é o que tu tem que fazer da tua vida, seja no âmbito profissional, ou seja quando você conhecer uma pessoa, ou você um hobby, um lazer, enfim. E também aquela sensação, cara, eu sou muito ruim nisso, não quero mais fazer, ou sou muito ruim nisso, quero melhorar. Me veio esses dois pensamentos, essas duas reflexões na cabeça. E tem coisas que você só faz sentido depois que você passa por elas. E essas coisas acabam sendo os seus maiores aprendizados. E esses teus aprendizados é o que foram mais difíceis no momento que você estava passando. Seja por insegurança, seja por você se sentir perdido, seja por você estar errando ou fazendo as coisas mal feitas. Para mim o jiu-jitsu é muito isso. Você começa a fazer o jiu-jitsu, você se sente um peixe fora d'água. Você, cara, fica totalmente descoordenado, não tem coordenação motora nenhuma, você apanha de todo mundo, mas ainda assim você continua indo lá. Claro, depois que você escolhe ir lá, né? Muita gente vai acabar desistindo na primeira aula ou no primeiro mês, na primeira semana, porque simplesmente não aguenta lidar com a frustração. O problema é que ninguém hoje quer ser fraco. Ninguém aceita ser fraco, ninguém aceita ser ruim em alguma coisa. E se você parar para pensar, a internet já vem dessa ideia de você nascer bom. Quando você acompanha as pessoas aí do seu Instagram, do seu YouTube, enfim, do que for que você acompanhe, a vida delas acaba sendo perfeita. Então você acha que, tipo, já começou daquela forma. E se você fosse começar algo do jeito que aquela pessoa tá fazendo, você não queria começar, porque ela já tá anos fazendo aquilo, não que seja anos, mas ela já tem prática gigantesca no que ela está fazendo. Então, vou começar a fazer vídeo. Eu não tenho como me comparar agora, se eu vou começar no dia 0, com o dia 100 de uma pessoa, com o dia 500 de uma pessoa. Então, pegar um exemplo aqui, o Primo Rico, ele grava vídeo desde 2016. Não tem como eu me comparar com ele. Seja nos equipamentos que ele vai ter, seja na desenvoltura dele falar em frente à câmera. Eu não tenho que me comparar com outra pessoa, eu tenho que me comparar comigo mesmo. E outra, se você for olhar pro vídeo 1, pro dia 1 das pessoas do ofício que ela começou, ou de alguma coisa que você fosse comparar, acaba sendo algo mais justo. Se você pega o vídeo primeiro do Primo Rico, por exemplo, e vai comparar com o teu primeiro, com certeza tu até pode começar melhor do que ele. Só que ele já tem anos de prática, né? E pra você chegar nele aí, você vai ter que lutar um bocado. Ser fraco, ele não é um defeito. E você aguentando um bocado, você vai entender que ser fraco não é um defeito. Ser fraco é apenas uma etapa nesse caminho. Quem foge dessa fase de fraco ali, de você tá ruim, tá feio, tá desconfortável, nunca vai chegar no nível que você quer chegar, né, das pessoas que você acompanha, ou beleza que você não chegue no nível, mas chegue próximo, ou que você não se compare com ninguém, mas que você se compare com você e veja que está melhorando. A força vem disso, né? A força vem de você aguentar o desconforto de algo que é ruim, mas é algo que é ruim momentâneo, entendeu? Isso é um ponto que é muito importante, você entender que com o passar do tempo, esse ponto que você é ruim, ele vai diminuindo, e consequentemente você vai ficando melhor nessa atividade, nesse projeto. E você continuando sua jornada, você vai entender que os erros, eles fazem parte do processo. E todo erro, ele acaba sendo um acerto. Mas ele acaba sendo um acerto se você tomar ele como aprendizado. Então, ele vai ser um acerto se você continuar, se você observar e se você ajustar o que você errou. Cara, eu errei, eu não vou errar mais aquilo. Ou claro, pode acabar acontecendo de você errar de novo, mas sempre bom você estar tendo erros novos, porque com quanto mais erros, mais bagagem você vai criando, e com quanto mais bagagem você tem, maior a tua experiência e maior são os ajustes que você vem fazendo e se aprimorando ainda mais. E assim, errar e parar, ele não vai te ensinar nada. Você tem que errar e continuar para conseguir ajustar esse erro e tendo mais erros vai te criar uma casca, né? Então, quanto mais erros você tem, mais análise, mais ajuste você faz sobre o seu erro, mais casca vai te criando. Se você tem esses erros no começo, se for num projeto, que é investimento financeiro, se você errou no começo, você perdeu menos dinheiro. Então, meu projeto estava no início, eu perdi R$ 1.000. Eu tô no canal que ele só tinha 5 seguidores. Que é muito diferente de você estar num projeto depois de anos e você tem um erro que vai te custar milhões de reais. Sendo que se você tivesse esse mesmo erro no início, ou a diferença, né, de 1 milhão para R$ 1.000. Então, por isso que quando você entende que quanto mais você errar e ajustar a tua rota e otimizar teus erros, melhor para você, porque vai criar essa casca, e essa casca ela te traz confiança. E confiança é tudo.
Confiança vira resultado. Você falar mais confiante, você entender, você ter bagagem para trazer dentro de projetos, dentro do que for que você está disposto, gera tudo isso e te gera resultado no final das contas. E é interessante quando a gente pensa nessa parte do erro, porque a gente traz muito aquela coisa de virada de chave. Ah, quando foi tua virada de chave? Você não consegue enxergar a virada de chave quando ela acontece. Você só consegue enxergar a virada de chave quando ela aconteceu. Então você não acorda do dia pra noite e virei a chave. Não vai acordar diferente, vai acordar louco e vai entender isso. Não, quando você olhar pra trás e ver que foi um acúmulo de coisas que você veio fazendo, pequenas decisões, pequenos hábitos do seu dia a dia, foi que isso gerou um momento que te fez virar a chave. Pra mim, na minha vida é muito claro os pontos de virada de chave. Quais são os meus pontos de virada de chave? Primeiro ponto de virada de chave foi quando eu comecei a estagiar na faculdade de engenharia civil e eu vi que ali não dava. Por quê? Por conta do ambiente, por conta do trabalho que eu já não gostava tanto. E ali me fez tomar decisões de estudar outra coisa. Com essas decisões de estudar outra coisa, eu comecei a entrar no marketing. Então, eu comecei a estudar muito sobre marketing, sobre tráfego, e depois de muito estudo, eu comecei a captar meus primeiros clientes. Então, eu vejo que foi um acúmulo de pequenas coisas que me fez ter essa virada de chave. Não foi um momento específico. Claro, eu já entrei na faculdade de engenharia, meio perdido, já não sei se era o que eu queria da minha vida, e eu tava nesse processo de entender, e quando teve a parte do estágio, né, eu passei um tempo ali, alguns meses, e vi que realmente não era aquilo, e me fez eu tomar a decisão. Mas eu só consigo enxergar isso olhando para trás. Eu não conseguia enxergar isso no momento que estava acontecendo. O pessoal acaba romantizando muito essa questão de virada de chave. Mas não é virada de chave, é questão de processo. O processo não é motivador, não é bonito, não é empolgante. Ele acaba sendo repetitivo e solitário. Quando você tá fazendo alguma coisa, você tá se otimizando, tá melhorando, se masterizando naquilo, é muito repetição. Tanto é que eu não sei se alguém falou sobre isso, ou se realmente tem um filme sobre essa questão, que se você colocasse, foi algum podcast que eu escutei, se você colocasse a vida de um atleta em filme, as pessoas iriam dormir nos primeiros 10 minutos, porque a vida de um atleta, ela é repetição. Um exemplo, né, ele acorda, ele vai fazer as refeições dele, vai treinar e vai dormir. Basicamente, um atleta de alto rendimento, ele segue esse círculo na vida dele. Vai ter alguma outra modificação ali nos treinos dele, mas basicamente vai ser esse a rotina dele. E se você colocasse isso em 10 anos, ele estaria em 10 anos fazendo a mesma coisa. Se a gente puxa isso também pro lado profissional, sem ser de atleta, empresários bem-sucedidos acabam seguindo muito isso. Eles focam muito no lado profissional. Você pega um Steve Jobs, ele era totalmente obcecado pelo que ele fazia. Então o processo ele acaba sendo chato. Não tem como a gente romantizar. O processo é chato. Tem que colocar isso na cabeça. Virada de chave, não. Entender que processo é repetição. Para você masterizar algo que você queira ficar bom. E curtir o processo acaba sendo chato. Não tem como isso não acontecer. No começo é muito empolgante, normal. Qualquer coisa que você começar é empolgante. Só que depois ela vai ficando chato. E aí é que tá o segredo. É você aceitar isso. Aceitar o processo. E continuar sem vontade. Porque depois de um tempo você vai entender, você vai respeitar esse processo e depois você pode começar a gostar. Mas não é porque ficou fácil, é porque você tá vendo o resultado daquilo que você passou tempos e tempos e tempos fazendo, masterizando. E para você aguentar esse processo, você precisa acreditar. Ninguém aguenta o processo sem ter crença, sem realmente acreditar. Então, se você não acredita, você vai pular etapas, você vai trocar, você vai se sabotar e nada vai dar certo. Você simplesmente vai começar a se auto-sabotar. A maioria das pessoas não desiste porque é fraca. Elas só desistem porque simplesmente não acreditam nesse processo. Ou não acreditam mais no que estão fazendo. E esse é o segredo. Ser fraco é só o começo. Errar faz parte. Ser fraco acaba sendo apenas o começo. Aquele início, de 0 para 1, que é uma das fases mais difíceis de qualquer projeto. Você sair de 0 para 1. Quando você vai sair de 1 para 10, acaba sendo mais fácil do que do 0 para 1. Pela aquela questão da inércia, da curva de aprendizado, enfim, de tudo isso. Errar faz parte. Ela vai te dar experiência e bagagem para você ter confiança, e confiança vai gerar o resultado para você. Entenda também, né? Não existe virada de chave. Como eu disse, a virada de chave ela vem de um acúmulo de processos, experiências e erros que você vai vir para você olhar para trás e entender que aquilo foi a tua virada de chave. Curtir o processo também é chato pra caramba, mas quando o resultado começa a vir, você começa a gostar,
a dizer, é um processo, é chato, mas eu tô vendo o resultado, eu começo a gostar ainda mais do que eu tô fazendo. Não que eu não gostasse antes, né? Mas quando a gente vê os primeiros resultados, é bem diferente. E se tu tá numa fase chata, talvez você esteja no caminho certo. É isso. Não se esquece de se inscrever no canal. Tamo junto.